aqui 5 indicações de ações para iniciantes. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Porque pra mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na bolsa. Quais são as 7 empresas que você tem, Baroni? Hoje eu tenho... Você é da opinião que comprou uma boa empresa, segura até o final, não bom vende. preço, você comprou... Se subiu 100%, dane-se, Sou. vou manter. Isso foi um negócio que foi desenvolvendo através dos tempos, cara. Não foi rápido isso aí. E depois você vai vendo alguns estudos, cara, você vê que, tipo, no final de 30 anos, eu vejo, por exemplo, todas as empresas que eu tenho em carteira, elas performaram, tipo, 30.000%, coisa desse sentido. E isso, obviamente, no final de 30 anos, 25 anos. Isso não tá incluso, por exemplo, aluguel que você faz, ou venda de opções, que é um negócio que eu não faço. Eu faço venda de put para comprar mais ações, é o que eu gosto de fazer, de vez em quando também. Mas isso tudo não está considerando nessas empresas que sobem pra caramba. Tem um livro que chama Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Eu gosto pra caramba, do Philip Fisher, se não me engano. E ele fala sobre isso, cara. Eu acho que os maiores retornos que você tem é quando você compra essas boas empresas e mantém, cara. Porque Bitcoin, a galera não fala que... Aí eu compro briga quando eu falo de Bitcoin, porque a galera me xinga quando eu falo mal de Bitcoin. E eu respeito todo mundo. Cara, a AGF, a gente respeita todo mundo. Cada um tem um perfil. Exatamente. Né? E tá perfeito. Se você sabe o que você tá fazendo, cara, vai fundos imobiliários, não tem problema. Tá tudo certo. Se você souber o que você tá fazendo. Agora, se você tá comprando porque, sei lá, o youtuber falou, não sei quem falou, aí você tá errado. Né? Na minha visão, você tá maltratando. Você tem que saber o que você tá fazendo. Perfeito. Perfeito. Então, assim, você pega os caras que investem em Bitcoin e falam, pô, mas o Bitcoin é limitado, por isso que vai sempre subir. Cara, as ações também são limitadas. Se você pegar um Banco do Brasil, você tem 2,8 bilhões de ações, metade disso é do governo, a outra metade tá livre no mercado. A hora que acabar, então, também é limitado. Quanto mais procurada, elas vão se valorizar mais e mais. Perfeito. Né? Se ela começa a apresentar bons resultados e você tem as ações para você, e muita gente tem as ações e não vende, a tendência é valorizar com o passar do tempo. Tão simples quanto isso, né? No caso da Vale do Rio Doce, o que acontece? É uma empresa que eu não recomendo que, se você não tem pelo menos 5 anos praticando a estratégia da AGF, não recomendo nem que você olhe. Porque é uma empresa que está ligada ao setor de commodities. Então, assim, cara... Total minério de ferro. Total minério de ferro. A forma de você estar exposto à China, praticamente, é investir na Vale do Rio Doce. Porque 70% da produção vai para a China. Agora, paga bons dividendos. A empresa tem recomprado as próprias ações. Se eu não me engano, tirou 22% das ações do mercado, cara. Tá com o programa de recompra. Ou seja, ela mesma acredita que está barata. Perfeito. Ela tá acreditando que tá barato. Se estivesse vendendo, a gente ficava preocupado, mas tá comprando. Exato. Se você pegar a cotação do minério de ferro histórica, se eu não me engano, foi criada em 2004, não tenho certeza disso. Mas se você pegar historicamente, a cotação do minério de ferro tá um pouco abaixo. Você vê que a Vale investiu pra caramba lá atrás, ou seja, me parece que é uma empresa que chegou num momento que, assim, ela tá... ela já expandiu o que ela tinha que expandir. Agora ela vai colher os frutos e vai pagar dividendos, basicamente. Ela tá pagando das duas formas. Ela tá distribuindo e recomprando as próprias ações, o que é melhor ainda. Cara, tirar 20% de ações do mercado é perfeito. Ela vendeu uma empresa para um fundo da Arábia por 125 bi. Aliás, ela não vendeu... A empresa foi avaliada em 125 bi, ela vendeu 10% dessa empresa. Só que a Vale hoje no mercado tá 300 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Acho que é a maior empresa da Bolsa, né? A maior empresa da Bolsa. A maior participação do índice. Do índice, se eu não me engano, acho que é 12%. Se não me engano. Alguma coisa assim. Muita coisa. É coisa pra caramba. Então, assim, ela tá dando todos os indícios de que ela tá barata. Agora, minério de ferro a gente não controla. Exato. E é muito volátil. Então, assim, quem tá começando tem que entender que eu acredito que não seja o perfil de empresa para quem tá começando, cara. Porque, assim, a Vale hoje tá R$60 quando a gente tá falando aqui, mas, cara, amanhã ela pode estar 30. E se você não tem estômago, se você não entendeu como é que funciona a nossa estratégia, você vai contar a história, vai falar, eu saio dessa, não quero mais saber de bolsa, nem nada do A commodity eu costumo falar que ela é igual uma montanha-russa, né? E cara. Porque ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Empresas de commodities, geralmente, são assim, né? Vamos colocar de lado aí a PetroRio, que nos últimos anos foi um ponto fora da curva. Totalmente. Né? Se valorizou muito, porque ela está investindo muito em crescimento, realmente. Sim. Mas eu também acho. Agora, quais são as 7 empresas que você tem, Baroni? Hoje eu tenho Itaúsa, Semig, Porto Seguro, Banco do Brasil, Santander, AES e qual que é a outra? Me fugiu. A Taesa. Você tem bastante empresas do setor perene, né? Como você mesmo disse. Agora, Baroni, uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Você acha que o investidor ele deve ter um número máximo de ações? Uma belíssima pergunta. Se você tem pergunta. esse número para falar para nós aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas estão comprando de tudo, aí chega lá, tem 25 ações.
Ou a outra tá com 2 ações e tá com medo de comprar mais porque não sabe se é o certo ou não. Cara, muita gente já tem essa dúvida. É uma aqui. belíssima pergunta essa, cara. E a resposta é que vai de cada um. Pra mim, eu já tô meio... assim, com 7 empresas eu já tô meio preguiçoso de ter mais empresas na carteira. Porque o problema é você começar a desfocar. Cara, você tem 7 empresas, alguma delas tá boa pra você comprar. Alguma delas paga mais de 6%, tá pagando um bom dividendo e tá no bom preço. Pô, você vai adicionar mais uma na carteira. Pô, é mais uma pra você olhar e pra você fazer metas e número de ações. Então, assim, eu não recrimino quem tem muitas empresas na carteira. Mas, assim, eu acho que se você for pegar os grandes investidores, né? Você pega o próprio Barsi, você pega 80% da carteira deles, são talvez 5 empresas. Exatamente. Então, prova-se que não precisa ter muita quantidade para ter uma carteira diversificada. Pois é, perfeito. E assim, você começa a pensar em diversificação, né? Você pega, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes, cara. Você pega uma Taesa. A Taesa tem, direto e indiretamente, uma pancada de milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, a galera não entende que tá comprando um tickerzinho na bolsa, acha que tá comprando... tô comprando um númerozinho que sobe e desce. Eu fico imaginando se as casas fossem cotadas na bolsa. Imagina o tanto de dinheiro que já tava comprando e vendendo casa direto. Eu acho que a pegada não é essa. A pegada é você realmente fazer números, metas em número de ações, porque daí você não desfoca, cara. Quais são as suas preferências na elétrica? Cara, a Taesa é assim. Todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa está pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre. Nos últimos 10 anos, sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então, é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista, mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada, porque os investimentos já foram feitos. Em breve, ela vai começar a recolher essa grana toda, fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de Pure Play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André, as empresas são organismos vivos. A Taesa não tá lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$15 em 2015, aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito, assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso.
Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AES Brasil. A AES Brasil já é uma geradora. Você adora essa empresa, Você adora, né? Também, eu também, porra, a gente gosta muito. A AES é uma belíssima empresa, começou como geradora de Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos absolutos. Aí você fala, pô, por que você compra essa ação se ela não tá pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco, mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, pô, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Tá investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável, só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para, no futuro, gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você vende algo? Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale. Foi a última ação que eu vendi em 2016. Aqui 5 indicações de ações para iniciantes. Por gentileza. José Azevedo, um grande abraço para você. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Porque pra mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na Bolsa. Espero ter 50 anos, se Deus me permitir, na Bolsa, tendo as mesmas ações de iniciantes que eu falo hoje. Cara, estude empresas como Taesa, TRPL, Alupar, que são as transmissoras, Banco do Brasil, todos os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander. Agora, eu vou deixar mais claro uma de cada, para não ficar tão espalhado assim. Eu diria a Taesa e Transmissão Paulista, eu acho que são 2 empresas muito boas para quem está começando e para quem já está há muito tempo pro resto da vida e gosta de ter um fluxo de caixa lá caindo. Banco do Brasil, eu acho que por mais que ela tenha dado essa porrada para cima, cara, ainda tá abaixo do valor patrimonial, mais ou menos uns 10% de yield, distribuindo 40% de payout. Me parece estar muito bem posicionada para você estudar agora. E paga um fluxo de caixa de dividendos fantástico, né? Porra, cada 2 meses você recebe um pouquinho de dividendos. Eu acho isso muito bom. O Santander eu gosto bastante em função do que eu falei no começo, né? Do aluguel das ações, eu acho bacana. É uma rentabilidade extra lá. Embora a gente não olhe a rentabilidade, tá? Foi uma força de expressão, mas... É uma quirelinha a mais lá que você recebe. E para aqueles que gostam de uma pimentinha aí, uma Vale do Rio Doce eu acho que tá num bom momento para ser comprado. Até a própria Vale tá recomprando as ações. Agora, a Vale, como eu disse, eu acho que é uma empresa para quem já tem uma carteira estabelecida, já tem uma... Eu sou extremamente cagão, eu tenho essa carteira estabelecida, eu posso viver dos dividendos, só que eu tenho uma meta que eu faço que é 23 vezes o valor dos meus gastos mensais. Então, a hora que eu receber 23 vezes de dividendos, se eu gastar 10, eu preciso ganhar 230 mil, exemplo. Gasto 10 mil reais por mês, eu preciso ganhar 230 mil dividendos por mês para pensar em comprar uma empresa que seja dita de oportunidade. Sim. É um crivo que eu fiz, André, para não desfocar. Claro. Porque na Bolsa, cara, você pode desfocar o tempo todo, velho. Claro, tem muita oportunidade. Se você não tiver uma estratégia também... Né, entender. Pra você seguir, né? Uma das estratégias que a gente fala muito aqui é determinar um percentual para cada empresa que você tem. Perfeito. Né? E aí você vai entendendo, poxa, qual caiu, qual subiu, deixa de comprar que subiu, compra que caiu, enfim. É uma estratégia para você não ficar vendido. Poxa, o que eu vou comprar? Fazendo uma estratégia assim, olhando uma vez por mês, é legal.